Salve família, é um novo episódio de Criative-se começando. Esse é um ambiente de ativação da liderança, da criatividade, da espiritualidade. Aqui você vai ter, às vezes, a gente discutindo um assunto sobre um tema específico, às vezes um convidado, às vezes é um talk direto com você, mas sempre trazendo inspiração, uma ideia, algo para ser ferramenta, onde Deus vai presentear você com coisas novas. E hoje eu tenho aqui um convidado mais que especial, que dispensa apresentações, pastor Luciano Subirá, casado com a Kelly Subirá, pai do Israel, pai da Alissa. Dá para fazer um podcast com cada um da família, e não só um, vários, né? E gente que tem abençoado nossa nação e o mundo com o evangelho de uma forma linda, de uma forma também criativa, com o poder de Deus e muita profundidade. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Marcos. Uma alegria estar aqui e participar dessa conversa contigo. Você, já que diz a Bíblia, seja outro que te louve, você que é uma referência em criatividade, não só na liderança da juventude. Estou feliz mesmo, privilégio meu. Você me inspira há muito tempo, né? Fala assim, eu me sinto velho. Mas eu me comecei lembro... novo, eu sempre explico, comecei novo. Exatamente. Essa é uma explicação justa. Então, está inspirando muita gente mesmo há muito tempo. E pastor, você, eu vejo assim, acho que pouca gente talvez pregou em tantos lugares diferentes, denominações, igrejas novas, igrejas centenárias, igrejas brasileiras no Brasil e fora do Brasil, igrejas também de outros países. E qual que é a sua leitura da igreja hoje, do evangelho hoje, do tempo em que nós estamos vivendo? Bom, eu ouço sempre do pessoal falar como tem muita coisa ruim por aí. E não dá para negar, porque sempre tem escândalos, histórias pipocando. Mas provavelmente por causa de um sistema de trabalho, que foi a maneira como eu entendi de Deus deveria me conduzir nas viagens, eu sempre priorizei atender amigo e amigo de amigo. Então, se não é amigo direto, é referendado por um amigo. Isso, com certeza, me evitou pisar no que a gente brinca, o terreno pantanoso. Então, o que eu fico é impressionado e empolgado com o que de bom tem por aí. Né? Com o que de lindo, extraordinário que Deus está fazendo. Cada igreja frutífera, abençoadora. Um dia alguém me falou assim, cara, eu queria saber onde você estudou. Eu falei, olha, essa pergunta é abrangente, mas boa parte da minha universidade ministerial é o relacionamento com as pessoas. A gente aprende com gente o tempo todo. Você está ouvindo pastores, líderes, o que funciona, o que não funciona. A gente tenta discutir por que não funcionou, porque às vezes a pessoa tenta fazer a coisa certa do jeito errado e não pode deduzir que porque não funcionou, a coisa não era certa. Mas, enfim, nessas andanças eu tenho ficado assim realmente surpreso e empolgado com a Igreja de Jesus. Eu sou cada vez mais apaixonado pela Igreja de Jesus. Né? Creio que nós precisamos crescer muito, amadurecer muito em todos os sentidos, mas não dá para negar que Deus está fazendo algo lindo na nação. Sou grato por esse privilégio. Um dia desses alguém estava me apresentando na hora de pregar e começou a mencionar isso, né? A entrada em tantos lugares. À medida que ele ia falando, eu fui pensando, falei, não é que é mesmo? É um tipo de coisa que foi acontecendo tão lento e naturalmente que às vezes nem a gente para pensar, avaliar. Eu comecei a tentar, né, ver se eu lembrava o tanto de denominações já fui, não dá para... E realmente são todos os nichos. Isso gera no coração gratidão e para mim a oportunidade de aprender com gente, né, com as ênfases bem diferentes. Eu tento me guiar por um lema dos Morávios, que acabou sendo popularizado por John Wesley. Alguns até acham que a frase é dele. Eles diziam, nas coisas essenciais, unidade. Doutrina básica não dá para discordar. Né? Nas secundárias, tolerância. E em tudo, amor. E nisso a gente também... Não é apenas aquela tolerância de eu vou te engolir. Às vezes é o que te permite aprender também. Excelente. Mas me empolguei. Muito bom. Pode se empolgar à vontade, tá? Então tá bom. Todo mundo vai só ganhar com isso aqui. E é interessante assim, tem muita gente que é muito pessimista e às vezes surge um falso profeta, surge um menino novo, empolgado, apaixonado, mas que daqui a pouco dá uma escorregada, aí vai lá para o universalismo, vai lá para uma postura meio liberal demais e peca
em algum aspecto da doutrina, e aí a gente já começa a falar que o tempo está difícil, que todo mundo só está viajando, e que a igreja de ontem, que era a igreja boa. Na verdade, isso aí acontecia desde o início, né? Quando você vê os apóstolos corrigindo as lambanças que tinha na época, às vezes me dava um consolo. Eu, no início do ministério pastoral, quando eu vi os problemas que Paulo tratava nas epístolas, eu dizia, gente, sempre foi, no meio de todo aquele avivamento tinha BO também. E você falou um pouquinho aí sobre a sua universidade, né? O que você acha que foram as coisas que mais marcaram assim o seu processo de formação? Você tem uma teologia profunda, séria, equilibrada, tem uma pregação que abençoa a igreja brasileira com muita propriedade. Então, isso é bom a gente saber de onde que vem, né? Você falou dos relacionamentos, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre outras marcas. Bom, em primeiro lugar, eu cresci num lar, numa casa, numa família que se amava as Escrituras. Meu primeiro presente antes de nascer foi uma Bíblia. Lá em casa a gente já foi alfabetizado, enquanto ia aprendendo a ler, já tinha que ler a Bíblia. E meu pai cobrava isso na gente, leitura diária. Ele não só cobrava, ele dava o exemplo. As lembranças mais fortes que eu tenho, ele com um monte de versão de Bíblia, material de estudo aberto na mesa. Meu pai não tinha um escritório, então normalmente era a mesa da sala de jantar, que virava o lugar de estudo. Que legal. Então, a gente teve esse exemplo dentro de casa. Meu pai era um autodidata, ele fez seminário, mas sempre foi alguém que estudava sozinho, ele amava fazer isso e acabou nos dando exemplo. Na fase de pré-adolescência, ele tirou a TV de casa e exigia que a gente pegasse um livro por semana na biblioteca da escola, além da leitura bíblica, que era obrigação. Então, isso foi criando, acho que, um ritmo de leitura que, no futuro, iria me beneficiar muito. Aos 15 anos de idade, que foi quando eu fui cheio do Espírito Santo e meu coração ferveu para Deus, eu tinha muito certeza do meu chamado e eu queria me preparar para o ministério. Mas, na época, nenhum instituto bíblico, nenhuma escola de ministério, nenhum seminário, ninguém aceitava um aluno com menos de 18 anos de idade. Então, como é que você explica para um garoto de 16, fervendo, que ele tem que esperar 3 anos para depois começar a estudar alguns anos? E eu falei, eu posso esperar, mas não vou esperar sentado. Já tinha o hábito da leitura, o que eu fiz foi migrar, né? Ataquei a biblioteca do meu pai e comecei a estudar tudo que eu podia, porque eu queria me preparar para o ministério. Então, quando finalmente eu completei os 18 anos de idade, eu passei a viver uma crise. E qual foi a crise? Isso, durante muitos anos, para mim, foi uma frustração, foi dolorido. Foi uma coisa que Deus me pediu, que para alguns não parece ser muito, mas para mim foi das mais difíceis de entregar. Quando estava chegando a época de me organizar, definir curso, que faculdade faria, o Espírito Santo um dia me deu um comando claro que ele não queria que eu fizesse faculdade. E foi uma das poucas coisas que meu pai tinha pedido para os filhos. Então, eu decidi que, pelo menos, eu ia me formar em teologia para dar alguma coisa. Olha, isso aqui é o equivalente. Na época, poucos lugares tinham reconhecimento do MEC, mas falei, pelo menos, vou fazer. E quando eu estava orando sobre isso, o Espírito Santo também me disse, eu não quero que você vá para o seminário. E ele me disse de uma maneira muito clara, foi uma experiência nítida. Ele disse, quando eu te levantar como ensinador para as nações, eu não quero você se orgulhando de nada e eu quero que as pessoas vejam a minha graça na sua vida. Então, abrir mão disso, para mim, foi doído. Porque, assim, eu não tenho um canudo, eu não tenho formação, eu tenho 2º grau completo, né? Nunca parei de estudar, mas, assim, vivi estudando por conta. Aquela coisa de levantar o canudo, dizer eu tenho, isso me foi tirado. E no início doía, porque, assim, eu chegava a algum lugar para pregar e as pessoas perguntavam qual a sua formação. Então, eu leio. E lia principalmente a Bíblia, né? Teve uma época que também o Senhor falou ao meu coração e diz, da onde as pessoas que você mais admira pregando e ensina, tira o que eles ensinam? Eu falei, da Bíblia. Ele diz, dedique-se na fonte. Boa. E eu passei 10 anos onde eu não li praticamente nada a não ser a Bíblia. Um dia Deus teve que chamar minha atenção e dizer, eu nunca mandei você parar de ler o resto, eu mandei você focar nisso. Mas quando eu, depois desses 10 anos, mergulhei no estudo da teologia em si, eu honestamente, eu acredito que eu não fui estudá-la já com uma lente. Muita gente primeiro fala teologia e depois vai estudar a Bíblia com a lente. Eu me enchi de Bíblia para depois olhar. Então, muitas vezes eu dizia, isso aqui eu consigo levar, essa parte não. Né? Eu tinha algo muito sólido dentro de mim, isso também me ajudou muito. Mas eu acredito que
a influência do meu pai levou anos para eu descobrir o que é que ele depositou em mim e o que não. Né? Então, por exemplo, as pessoas sempre falaram que minha teologia era muito wesleyana. E eu nunca tinha estudado Wesley, eu não sei ler a biografia. Aí eu pensava, bom, vai ver, ele leu a mesma Bíblia, mas todo mundo lê a mesma Bíblia, né? E as óticas e percepções não são as mesmas. Mas depois que meu pai faleceu, que eu ataquei a biblioteca dele, peguei muito material de estudo, entre eles uma coleção de sermões de John Wesley, publicada em 1954. Não tem hoje isso disponível em português, ela toda, né? E aí eu comecei a ver como meu pai estudava, mastigava e aos poucos, por meio dos ensinos dele, eu fui assimilando. E aí, sim, estudando o material, eu falei, poxa, é lógico que todo mundo tem as suas influências. E meu pai, como doutrinador, eu acho que foi uma das pessoas que mais me influenciou, mesmo sem que eu percebesse, desde conversas, pregações. Mas, ao longo do tempo, acho que para mim a formação ela foi principalmente isso. Eu até hoje, por exemplo, eu vou escrever qualquer material, eu leio a Bíblia, no mínimo uma, às vezes várias vezes, só olhando aquilo, de Gênesis a Apocalipse, fazendo minha própria sistematização, não que eu deixe de usar as ferramentas de outros, né? Mas muitas vezes isso te ajuda a ter um olhar não tão direcionado. Mas tem sido, ao longo do tempo, poder depois de me atualizar e ver o que outros falam também, me deixou um pouquinho mais à vontade no sentido de dizer, eu posso até saber o que eu converso com outros, mas durante muito tempo isso para mim era doído e eu vi que era o ego gritando mesmo. E a vontade da carteirada. E é lindo, assim, você falar sobre o seu pai como uma referência, porque isso tem se tornado raro. E se você não teve essa experiência de o seu pai ser uma grande referência para você, e até sem perceber você ter marcas dele no seu caminho, na sua carreira, no seu ministério, seja essa referência para o seu filho. Eu acho importantíssimo você falar isso, porque às vezes as pessoas só lamentam não terem tido. Um dia eu gravei um vídeo com meu filho falando sobre legado. E alguém falou, para vocês é fácil. Eu falei, para a gente é fácil, porque meu pai virou o jogo. O pai dele suicidou, ele tinha 12 para 13 anos de idade, cresceu numa família disfuncional, se converteu aos 18. Um dos primeiros versículos que ele descobriu na Bíblia, Deus faz com que o solitário habite em família. E ele falou, cara, se Deus tem um plano para a família, não é o que eu vivi, mas eu decido viver. Daqui para frente muda. E por causa da decisão dele, eu fui beneficiado, meu filho, agora meus netos, que são os bisnetos dele, porque alguém tomou a decisão. Então, quero reforçar o que você falou. Se você não teve, decida você virar o jogo e decida você ser, porque além da capacidade da psicologia, conseguir explicar e mensurar o impacto de uma boa paternidade. Então, pega essa chave aí. Mensagens do pastor Luciano, a gente tem bastante na internet, nas igrejas também. E se tiver mais uma na minha igreja, eu não vou perder, tá? Mas essas chaves aqui dessa conversa, talvez é algo que Deus quer trazer em especial aqui nesse tempo. E serve para qualquer área, né? Para qualquer área. E tem uma pergunta aqui do Gabriel Atanásio, que tem a ver com o que a gente está falando também. Quais livros você indica para um adolescente de 15 anos? Ajuda o Gabriel aí. Então vamos lá, Gabriel. Além da Bíblia, que é o livro primário, presume-se que nós estamos indo além disso, né? Eu diria para você o seguinte, aos 15 anos de idade, o livro que me pegou, na verdade, depois da Bíblia, é um dos livros que mais teve impacto na minha vida, é uma biografia, uma autobiografia de Robert Tom, publicada pela editora Vida, intitulado Vinho Novo é Melhor. Eu parei de contar quantas vezes eu li esse livro na de número 17, mas eu sei que eu li mais de 20 vezes. Uau! Foi o cara que me inspirou a querer viver o sobrenatural. Até hoje eles mantêm a mesma chamada de contracapa atrás, que diz, essa é a história de um homem que viu o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Eu fiquei doido, eu enlouqueci. Eu falei, eu quero descobrir o que é viver por fé, o que é andar no Espírito, viver essas experiências, né? E glória seja dada a Deus. Eu acho que hoje eu poderia escrever um livro com muita história parecida. Uau! A Maria Helena, eu reconheço ela aqui, porque ela é uma das líderes de frentes de alguns ministérios de sobrenatural na igreja. E nos jovens, e ela está perguntando aqui, como ensinar as novas gerações a fluir no Espírito? Ela coloca entre aspas, liberdade, sem perder o propósito da graça. Bom, eu acredito que o ensino ele tem o elemento teórico, você vê
na epístola de Paulo aos Coríntios, ele tem que explicar, ele tem que consertar, ele tem que corrigir, mas eu acho que o presencial é muito forte. Os discípulos, por exemplo, a gente imagina Pedro levantando aquele coxo em Atos 3 só depois de Pentecoste, mas isso não é verdade. Falar em línguas foi depois de Pentecoste, mas eles já levantavam os coxos antes, eles curavam enfermos, expulsavam demônios, porque eles caminharam com Jesus, receberam dele autoridade, foram aprendendo a fazer isso, e a prática é extraordinária. Né? Eu já tive oportunidades com muita gente depois perguntar, cara, como foi essa palavra que você deu? O que você sentiu exatamente? Por que nessa área você fez uma pergunta? É isso mesmo? Né? Você está em dúvida? Ou é uma abordagem? Então, eu acho que as novas gerações elas precisam não só desse ensino à distância, o teórico, o púlpito, que já ajuda muito, mas o discipulado tem que ser resgatado de tal forma que no mano a mano ele ajude. Então, assim, eu vejo meus filhos, eles cresceram dando palavras para os outros com muita naturalidade, porque via o pai e a mãe fazer isso, né, num contexto mesmo fora de cultos. Então, às vezes, eles conseguiam não só perguntar para a gente, mas observando, poder agir dessa forma. Então, eu acho que a melhor forma de ensiná-los tanto, não é nem só ministrar, entrega em Deus. Uma vez alguém perguntou para a Kelly, falou, poxa, que lindo, viu seus filhos deitados no culto, com a cara no chão, na hora da adoração. Como que vocês ensinam isso? A Kelly falou, a gente não ensina, a gente faz. Né? Então, assim, nunca disse que tinha que fazer, mas eles viram a gente fazer, por muitas vezes se prostrar diante de Deus, então eles iam lá e faziam a mesma coisa. Então, desde a rendição pessoal até tocar a vida de outros, eu acho que muitos estão precisando dessa referência mais próxima e do discipulado. A parte final da pergunta, relacionando isso com a graça, eu perdi alguma coisa, acho que eu comecei a pensar antes de você terminar de ler. Sem perder o propósito da graça. Acho que ela está falando da graça aqui, daquilo que vem de Deus, que é Deus que capacita, mas a combinação com o elemento humano. Isso. Se for isso, se não for, eu peço perdão. Vamos pensar que é isso. Tá. A operação dos dons, ela não é unilateral da parte de Deus. Então, a Bíblia diz, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Né? Então, assim, o Espírito nos inspira e existe sempre um elemento humano. Nessa área do elemento humano, eu acho que existe treinamento. Deixa eu dar um exemplo aqui. Samuel ouve Deus falar com ele e levanta a ponto de perguntar, puxa, você me chamou? E Eli diz, não te chamei. Cara, ele ouve a segunda, ouve a terceira. Na terceira, Eli, que já estava com o discernimento meio velho, enferrujado, teve um tempo que Deus falava nessa casa. Então ele diz para o garoto, se a avó te chamar de novo, não sou eu, não vem atrás de mim. Você vai dizer assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel respondeu assim, e aí Deus fala todo o resto que tinha que falar. A pergunta é, o que de especial Eli ensinou para Samuel nesse dia? Não era para Samuel explicar para Deus que estava ouvindo. Deus sabia que ele estava ouvindo. Se Deus não fosse onisciente, o menino está levantando, procurando quem falou. Né? Então, qual o propósito? O propósito da resposta de Samuel não era informativa, era interativa. Eu gosto de dizer que, mesmo no ambiente profético, é como se fosse um jogo de xadrez. Deus faz o movimento, você tem que fazer o próximo. Enquanto você não faz o seu, Deus não vai fazer o outro dele. E muitas vezes as pessoas têm sementes de palavras proféticas, mas elas não sabem como interagir, como crescer naquilo. Então, Paulo, né, em 1 Coríntios 14, ele diz no verso 12, visto que desejais dons espirituais, procurai crescer neles. Então, como é que eu cresço? Né? Não é o dom sozinho, é entender a dinâmica, é aprender a fluir. Então, essa parte, além da graça, a instrução, quando Paulo mostra, Deus não é Deus confusão, se está dando confusão, é a sua parte no dom, não é a dele. Então, isso aqui a gente ajuda. Eu acho que a combinação dessas duas coisas é importante. Excelente. E até na resposta que você deu, assim, emendando ali na primeira parte, você falou sobre como é que você ensina os seus filhos a adorar, né? A gente não ensina, a gente adora. É verdade. Me lembrou muito o que o Craig Rochelle fala. Ele fala assim, não ensine os seus filhos a ler a Bíblia, não vai funcionar. Leia a Bíblia e deixe que eles vejam. Exatamente. E ele fala que é isso que vai marcar. Ele pega e fala, eu não ensinei nenhum dos meus filhos e todos eles acordam pela manhã, a primeira coisa que faz é ler a Bíblia. Porque eles sempre me viram fazendo isso, desde que nasceram. Exemplo. Fantástico. E eu vou pedir aqui quase que uma consultoria. Assim, como líder de jovens, eu tive que muitas vezes escolher
alguém para vir pregar numa conferência. Quando começa a fluir ali o ministério, ele já tem uma determinada proporção ali, relevância na cidade, a gente quer fazer uma conferência, a gente quer convidar alguém que vai abençoar a cidade. E também, assim, pastores, eu acredito que eles são curadores de conteúdo. Então, quando eu trago alguém, quando eu indico um livro, quando eu tenho algo ali que eu, de alguma forma, incentivo aquele conteúdo, eu estou dizendo, ouça essa pessoa, aprenda com essa pessoa e siga, né? Você vai crescer ouvindo ela, porque tem muita coisa por aí. E uma coisa boa é a gente saber, por exemplo, o que determina, quais são os sinais de um falso profeta. O que eu olho para ele e eu falo assim, isso aqui eu tenho que tomar cuidado. Às vezes não quer dizer que o cara está totalmente errado, mas eu tenho que tomar um cuidado, eu tenho que saber um pouco mais, ir atrás antes de recomendar, antes de investir, antes de indicar. Quais seriam esses sinais que eu tenho que ficar atento? Bom, eu vou tentar fatiar a resposta entre o que eu acho importante ser critério para a gente convidar e recomendar e depois tentar entrar um pouco mais na parte não só do falso profeta, mas a Bíblia também fala de falsos mestres, né? Uhum. Boa. Então vamos lá. Em relação a chamar, houve uma época onde era tão natural isso. Por exemplo, quem é que tinha voz expressiva? Era gente que tinha uma vida com Deus, que tinha caráter, que tinha uma história de integridade, de frutificação, porque como ele teria voz? Ou ele falava no grande ajuntamento das igrejas, conferências denominacionais, e para isso ele tinha construído aquilo dentro. Ou essa pessoa, de alguma forma, tinha ido por rádio e a televisão, mas para poder bancar isso, ela tinha que ter o apoio financeiro dos outros, de quem já tinha reconhecimento. Então, quase sempre chegou nessa fase, houve uma construção. Os tempos mudaram. E a internet deu voz para muita gente. E não só no formato orgânico. Você pode, com muita inteligência, organicamente crescer e você também pode aparecer patrocinando, pegando carona. Eu posso usar o seu nome para aparecer onde você aparece, né? E a gente vive um tempo complexo nesse sentido. Então, normalmente, eu gosto para as pessoas não tragam, e eu cobro muito isso no meu pessoal lá. Não cobra gente que a gente não sabe quem é história, quem pastoreia, quem que pode dar testemunho, né? É lógico que nenhum aval é permanente. Normalmente eu estou avalizando até hoje, mas às vezes depois até explicar que não tem mais aval quando alguém mudou, você fica numa situação complexa. Então, assim, é importante que a gente conheça o mínimo possível. Então, a gente também tenta sempre preservar essa questão dos relacionamentos. Quem é do círculo de amigos ou do amigo de amigos de quem a gente possa levantar a ficha, né? Às vezes tem gente que não é porque ele não é conhecido que ele não possa ter voz, mas eu gosto sempre de que a gente possa conferir, né, e saber também o que fala. Hoje em dia é comum, porque uma pessoa tem voz, porque rompeu, por exemplo, num ministério como o da música, aí ela aparece, ela quer dar opinião sobre Bíblia de coisa que não sabe. Então, assim, a pessoa é uma influência, mas às vezes não é uma boa referência, né? Então, assim, a gente também precisa tomar cuidado, né? Ter critério nesse sentido. E, num segundo lugar, tentar examinar aquilo que se fala. O que se fala não quer nem dizer que a pessoa está errado, é só também contar que ela não desconstrua nada que a igreja local está construindo, né? Então, por exemplo, eu me relaciono com gente muito diferente, como você mencionou, entra em todo lugar. Cara, tem lugares que eu não levo alguns livros meus, que por mais que seja a minha convicção, eu sei que talvez não ajude o pastor numa área específica de construção que ele está trabalhando, mas nem todo mundo tem essa ética. Então, tem gente que fala no púlpito que dá na telha sem nem perguntar. Eu levei uma vez uma pessoa muito mais velha do que eu para falar num evento nosso. O evento tinha uma bandeira muito específica, né? uma linha de trabalho. Dei liberdade a ele para falar do que era da área dele, que ele promovia, que era algo que eu acreditava que deveria ser promovido. Ele foi lá e pregou uma doutrina, não tinha nada a ver com o evento, não tinha a ver com o que ele fazia, né? E totalmente contrária ao que a gente falava. Quando ele terminou de pregar, eu falei, olha, eu preciso notificar o senhor primeiro que a sua mensagem não vai para o site quando nós terminarmos o evento, e eu quero que o senhor saiba por quê. Dei todos os motivos. Falei, por ser muito mais velho que eu não vou desconstruir o que o senhor falou agora, mas como a maior parte do público que está aqui é a minha igreja,
no próximo domingo, eu vou ensinar da forma mais clara possível, que eles entendam que não tem a menor chance de acreditar como o senhor. Eu lamento ter chegado nisso, mas a gente combinou algo completamente diferente. Ele olhou para mim e falou, você está certo, você está errado, eu estou errado, e agradeço a forma como você decidiu lidar, pelo menos assim, não esculhambando muito, né? Mas assim, às vezes também a gente presume que todo mundo vai ter uma ética que já não se fala. Antigamente se falava muito mais de ética do que hoje. Hoje a ética está relativizada demais. Então, às vezes também, dependendo de quem a gente traga, não é porque você tem ressalva numa área que nós não vamos receber do depósito de Deus na vida da pessoa. Então, às vezes é uma conversa, amigão, essa área aqui que a gente sabe, que a gente pensa diferente, você pode evitar? Porque se não puder, aí eu prefiro que você não aceite o convite ou me dê o direito de desconvidar. Né? E talvez ser honesto e franco. Mas a gente não pode se fechar, achar também que é só com quem a gente concorda tudo, que vai nos abençoar, mas nem ser ingênuo a ponto de se expor demais e daqui a pouco gerar confusão, porque o povo já tem essa possibilidade de estar ouvindo muitas vozes diferentes na internet. Você ainda começar a botar no púlpito dentro, daqui a pouco vira uma coxa de retalho a cabeça deles. Muito rico isso, né? Porque se você tiver uniformidade, você vai ter uma limitação grande. Eu lembro quando a gente começou a se abrir mais para aprender sobre o Espírito Santo. Primeiro é você entender que você estava errado antes. Né? Isso é humildade. E depois é entender que aqueles que nós sempre trouxemos, eles foram muito importantes, mas eles não podem nos ensinar essa nova prática. Eu vou ter que ter outras pessoas. E, quando a gente vai abrir, nem todo mundo a gente concorda com tudo que fala. Exatamente. Mas eles são as melhores pessoas para nos ensinar sobre determinados assuntos. E a gente saber construir isso é você navegar com muita sabedoria, com muita convicção e com muita, ali também, com educação, né? Com gentileza, você saber conversar. Me marcou muito a resposta do pastor que te ouviu, onde ele disse, eu estou errado e você está certo, porque se você tem humildade, você não vai se perder, você não vai enlouquecer, você não vai entrar por um caminho ali sem volta, porque tem gente que começa a falar bobeira, aí quando você vai falar com ele se ofende. Se ofende. E não quer se abrir de nada, né? E eu fui muito marcado pelo Dr. Rousseau Shedd, quando eu perguntei para ele aos 84 anos de idade, numa conferência de jovens. E eu fico pensando, onde eu vou ser chamado com 84 anos de idade, né? Conferência do asilo, não sei. Eu falei, qual que é o segredo, né? E ele falou, eu ainda estou aprendendo. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, já nos últimos anos da vida dele. Preguei num evento que ele também pregou. Rapaz, pensa... Isso aí é currículo, né? Você coloca lá. Não. O assustador era o homem tomando nota enquanto eu falava. Uau! Aí você fica pensando, né? Será que eu estou falando bobagem? Ele vai me corrigir. Depois ele veio me dizer, eu fui tão enriquecido com essa mensagem, eu não sabia onde enfiar a cara. Tipo assim, não pode, o senhor é a lenda. Mas ver esse coração ensinável é o tipo de coisa que precisa falar conosco. Uau, é isso aí. Então, seja um aprendiz para continuar sendo relevante. Agora, tem um assunto que eu queria falar contigo sobre criatividade, sobre você se reinventar. Porque a Bíblia não vai mudar, né? Não. Mas o tempo muda. Um amigo meu me deu um exemplo esses dias que me ajudou a estar um pouco mais aberto a alguns níveis de atualização que a gente... Vou fazer 50 no final do ano. Quanto mais velho você está, mais difícil você fica em relação a algumas mudanças. Eu estava tomando água mineral, ele falou assim, Luciano, você já percebeu que tem um prazo de validade nessa água mineral? Eu falei, não. Ele disse, dá uma olhada aí. Normalmente é 6 meses de quando ela é envasada até... Eu olhei realmente. Tinha o prazo de validade e era 6 meses. Aí... eu falei para ele, mas água vence? Ele falou, água não vence, o que vence é a embalagem. Embalagem, uau, olha isso. E, cara, pensa no exemplo que falou tudo, né? Falou tudo. Ele falou, em relação ao evangelho, nós não vamos mudar a essência, mas a roupagem com que a gente oferece ele, ela não é eterna como o evangelho é. Né? Então, assim, eu lembro de uma vez que uma mulher ficou incomodada numa igreja, eu acho que isso era 2008, então hoje já não seria tanto, mas eu já usava o iPad para pregar, né? E ela veio falar para mim, Deus está mandando você voltar a usar a Bíblia de papel.
Aí a minha vontade era dizer para ela que nem os apóstolos andavam com ela debaixo do braço. Porque em 1500 a Bíblia de papel aquela era novidade, né? Eles não tinham isso antes. Mas, de alguma forma, às vezes a gente se fecha para esse outro aspecto. Então, o evangelho não mudou, mas assim, a embalagem, a forma de entregar, se a gente não tiver percepção, a gente vai ter problemas. Sem contar que ao longo da história, sempre que Deus queria fazer alguma coisa diferenciada em comunicar a mensagem dele, ele favorece uma preparação para um novo nível de comunicação. Então, antes de Cristo vir à Terra, os gregos helenizaram o mundo, prepararam uma língua, cultura, os romanos abriram estradas e quando o evangelho chega, está prontinho para espalhar. Você vai dizer que é coincidência que com a reforma tem a chegada da imprensa. Então, assim, esse advento da revolução da comunicação que nós estamos vivendo precisa ser visto como meios da gente levar a mensagem de uma forma como nunca antes. A pandemia já trouxe uma inclusão digital absurda. Minha mãe, com mais de 70 anos, ela ainda pagava conta no banco. Não tinha esse negócio de pagamento. Ninguém convencia ela. Hoje, a abençoadinha está lá no YouTube, no Netflix, né? Ela assiste um monte de culto de live, de coisas que não fazia antes, né? Que forçou ela entrar nesse lugar. E eu acredito que Deus, de fato, está preparando uma chance, uma oportunidade sem precedentes para nós. Uau. Mas eu te interrompi antes de você terminar. Não, era... a gente já fluiu aí na mesma linha, mas era isso, né? Sobre o seu pensamento sobre isso e como foi para você... se reinventar em determinados pontos específicos. Vamos falar de uma coisa aqui? YouTube. Porque quando você transmite uma mensagem no YouTube, você tem um determinado alcance. Se você tem uma igreja, numa determinada faixa etária, e o pessoal aprendeu a colocar sua mensagem lá, ok, vai ter um grupo que vai estar conectado com você. Mas se você quer ir além, alcançar mais pessoas, por exemplo, a nova geração, você vai repensar esse negócio de apenas ter o YouTube como um repositório de mensagens. Hoje no Eleve, por exemplo, a gente não transmite mais pregações. As pregações são no canal da igreja. E o Eleve tem podcast, tem conteúdos alternativos, assim por diante. E eu vi também no seu canal. Você tem as pregações e você tem outros conteúdos devocionais muito bem feitos, palavras num tempo menor. Como foi para você se reinventar? A gente está falando do YouTube, não vamos falar do metaverso ainda. Vamos dar a volta antes de chegar lá. Ao longo do tempo, a gente percebe, por exemplo, quando eu era o garoto de 18, 19 anos, comecei a pregar, eu pregava exatamente do jeito que eu prego hoje. Calça jeans, camisa fora da calça. Na época era quase ofensivo em alguns meios. E você tinha um cabelo grande também. Teve, mas aí não dei conta. Mas isso já não era tanto, nessa época já não assustava. Mas quando comecei, falando do estilo de roupa, esses dias eu estava observando, falei, cara, faz mais de 30 anos que eu visto do mesmo jeito. De alguma forma, você não percebe que aquilo que, quando você trouxe, era revolucionário, vira extremamente conservador. Cara, eu não consigo usar uma calça rasgada. Entendeu? Tem uma dessas que é só o branquinho, de vez em quando. Aí você começa a perceber como você cria estruturas sem ter consciência. Aí, por exemplo, a gente... Dependendo da escola onde você é formado, então, no meio pentecostal, a pregação tem que ser eloquente, quase gritada. Em outro, ela só pode ser um estilo pensado, porque senão você não é inteligente. E a gente absorve manias de diversos lugares, dependendo da criação. Então, para mim, por exemplo, uma palavra de confronto, ela tinha que ser meio mal educada. Então, no início do meu ministério, eu lembro que eu fui pregar num evento no interior do Paraná, era uma festa de aniversário de uma igreja, mas se uniram várias igrejas num ginásio, e o evento misturava com o acampamento que estava acontecendo naquele lugar e à noite com todas as igrejas. E quando eu estava orando durante o dia, Deus me deu uma palavra assim de correção, de confronto, e eu fiquei desconfortável, eu já era pastor. Eu falei, Deus, isso é coisa que o pastor faz com a ovelha dele. Eu sou o tio aqui, eu não educo, eu não corrijo o filho dos outros, e eu realmente lutei muito contra aquilo, mas quanto mais orava, mais eu sentia a clareza do Espírito Santo dizer, eu te trouxe para anunciar essa mensagem, e eu pensei, seja o que Deus quiser, e meu amigo descia a marreta, foi cotovelada, ajoelhada, eu fui para cima. UFC. Mas eu percebi, você acostuma a ler a reação das pessoas. Cara, além daquela parte espiritual que você discerne, a leitura, cara, eu percebi que aquilo não estava entrando, ninguém estava recebendo. Eu falei, para Deus, o que adianta eu falar esse negócio? Dentro de mim eu estou questionando enquanto prego. Né? O que adianta? E
Nessa hora o Espírito Santo falou assim comigo, eu te disse o que falar, não como. Você deduziu que tinha que ser mal educado. Eu tomei um choque. Eu falei, quer dizer, existia uma outra forma de comunicar a mensagem? Eu falei, me ajuda. Se der para salvar até metade da mensagem. Eu estava no momento da mensagem que eu estava falando dos caras que tentam dar uma de esperto e acham que vão se safar. E o Espírito Santo falou comigo, conta as histórias dos cafés. Era uma série de coisas engraçadas que eu tinha ouvido numa reunião de pastores há pouco tempo, que onde eu passava, estava contando para os pastores, a gente se matava de rir. E, cara, o gancho dava bem certo. Aí eu falei, ó, tem gente que acha que vai dar um desperto e se safar, inclusive, com Deus. Por exemplo, aí entrei. Aí falei de um pastor que não gostava de café, que a mulher serviu, em vez dele dizer que não ia beber, que não tomava. Quando ela virou as costas, ele estava de olho num jardim de inverno que tinha atrás do sofá da sala, falou, eu despacho ali mesmo o café. E a hora que ela saiu, ele jogou. Que ele não percebeu que tinha um vidro tão limpo que ele não viu que era um vidro, cara. Ele lavou o vidro inteiro. A hora que a mulher voltou, como é que ia esconder que ele jogou o café? Aí o povo começou a rir. Aí eu falei de um que estava na varanda. E ele foi jogar o café no terreno baldio, mas era aquele suporte de metal com a xícara dentro. E aí a xícara, na hora que a mulher voltou, como é que explica a xícara? Aquele, acho que ainda poderia dizer que foi jogar o restinho, sei lá. Né? Mas aí terminou com a história de um seminarista que foi pregar numa favela, e ele era um menino assim, desses mais de posse, ele estava estranhando aquele barraco 2x2, com 14 pessoas morando. A mulher era tão pobre que ela nem tinha xícara. Você viu ele numa lata daquelas de tomate pequenininha, do extrato de tomate, e disse que a borda ainda enferrujada, quente, não tinha onde segurar. Mas ele estava pregando, já viu ela botando água ferver, pensou, ela vai querer o café, ele tentou sair antes, ela, não, o senhor trouxe Jesus, o que é mais importante para mim, eu quero te dar um café. Ele, além de não gostar, com nojo, cara, a hora que a mulher distraiu, ele jogou pela janela. Daqui a pouco entra correndo e gritando o filho. Tá queimando, tá queimando. O menino estava brincando embaixo, ele lavou o menino de café quente. Rapaz, mas cada uma que eu contava, aquele povo ria, Madalena. Eu não sei se já pegou da época que a gente ia para o cinema para ver comédia. Hoje não tem isso muito, né? Tem hora que se você não ri do filme, você ri de quem está rindo, porque aquele ambiente coletivo vai envolvendo. Rapaz, vai quebrando a resistência. Foi uma atrás da outra. Foi dando uma crise de riso em todo mundo. Eu tive dificuldade para me recompor. Quando eu voltei, cara, era o mesmo povo, mas era outro auditório. E aí o tom que eu dei depois da brincadeira foi tão diferente. Aí um dia desse alguém falou assim para mim, pastor, o senhor repete uma frase com frequência no final das suas mensagens. Não vim te julgar, não vim te apontar o dedo. Por quê? Falei, porque eu aprendi, né, que se você não cuidar com o tom, o coração fecha. Então, com o tempo, eu fui aprendendo, você pode ter a mensagem certa e uma maneira errada de falar. A Bíblia diz isso, a palavra tem que ser temperada com sal, você tem que saber como falar. Ué, se isso é válido na comunicação verbal, porque não seria nos meios de comunicação. Mas a gente, de alguma forma, às vezes consegue aceitar uma coisa e não outra. Meu filho fez campanha há muito tempo para eu gravar vídeo curto. E eu, em nome da velha guarda, bati o pé e dizia, me recuso a dar pouca comida para quem não tem fome. Né? Dizia, não vou, não vou, não vou. O Marlon, que é hoje quem me ajuda com a nossa comunicação, ele é formado, mestrado, doutorado nessa área. Ele fez campanha há muito tempo, vídeo curto, eu dizia a mesma coisa, não vou, não vou, não vou. Aí um dia eu estava lendo Abacuque, no meu devocional. Escreve a visão, grava em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Eu falei, não. Vai dizer que tem um texto para quem está com pressa, para quem passa correndo, e que você tem que resumir a mensagem para ele. E aquilo me chamou a atenção de um jeito que eu já sabia que era Deus. Eu parei e falei, Deus, o senhor está tentando dizer que eu tenho que focar em quem está com pressa? Ele disse, tem. Eu falei, e o argumento de não dou pouca comida para quem tem fome? Ele disse, para quem tem fome você vai dar mais, você vai gravar cursos inteiros. Uau. Não só fome, mas tempo. Ele diz, mas preste atenção, você está separando em dois públicos o que pode ser o mesmo público em tempos diferentes. Durante a semana, esse cara está correndo, só pode ver o pequeno. No fim de semana, ele pode ter tempo de ver o maior. Uau. E você, simplesmente, pelo momento que ele selecionou, você vai classificar se ele tem ou não tem fome. E aí, cara, minha cabeça abriu. Mas naquele ano, foi 2016, Deus me deu o comando, abra o leque para as mensagens menores e para as maiores, que foram os cursos. Então, foram duas coisas que nós fizemos que foram revolucionárias para o ministério, que levaram a gente além daquele só a mensagem gravada do culto. Na época, a gente arriscou fazer 12 minutos, foi o nosso sub-12, porque minha taxa de permanência era 22.
o que você fala é alta, mas para a mensagem de 1 hora não era. Né? Então, nós arriscamos. O Sub-12 ele acabou dando muito certo. Se fosse hoje, eu talvez teria dado um tiro menor para 8 minutos, né? Mas depois, como acabou emplacando, a gente resolveu manter, pegou o nome, segurou tudo e diz, vamos nisso. Mas o que eu percebi, que eu comecei a alcançar outros grupos, outros nichos, ou pessoas que só ouviam a outra mensagem, mas que durante a semana no corre-corre não tinha. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre muito aberto para isso. Não é mudar a essência da mensagem, mas é o estilo. Então, seja uma linguagem de comunicação. Eu cheguei numa igreja uma vez, aqui na região da Grande São Paulo, era um lugar bem de periferia. E quando o pastor me convidou, cara, não perguntei onde era, nada, eu só não perguntei nada sobre a igreja, necessidade, mas quando eu cheguei e eu medi o público rapidinho, eu entendi de Deus na hora que eu tinha que mudar minha linguagem. E, meu amigo, eu falei assim, no meu nível mais popular possível, como nunca tinha falado. Quando terminou o culto, e a igreja recebeu muito bem. Quando terminou o culto, o pastor veio, abraçou eu de lado e falou assim, obrigado. Eu falei, obrigado por quê? Ele falou, você sabe o que eu estou te falando. Eu falei, obrigado por quê? Eu queria ter certeza, né? Eu falei que eu vim pregar. Ele falou, cara, você conectou com o meu povo. Eu tinha muito medo de te trazer e não acontecer isso. E você teve essa sensibilidade. Então, em momentos como esse, você percebe, poxa, o Espírito Santo quer que você seja eficaz numa maneira de comunicar. Eu acho importante que a gente seja sensível ao Espírito Santo, mas que a gente também aprenda com essas lições e em outras a gente pense. Não precisa toda hora ele ter que te dar uma chacoalhada, uma intervida, né? A gente pode realmente saber a forma e a maneira de conseguir comunicar. Agora, não acho que a pessoa tem que se anular numa identidade, nada disso. Isso é um fake. Né? E outra, ela precisa entender determinadas estratégias, mesmo que isso não gere aceitação de todo mundo. Boa. Né? Por exemplo... Ser escravo da aceitação pública, né? Um camarada que eu tenho o privilégio de estar perto, ser amigo, o pastor Cláudio Duarte. Ele ficava muito em crise, porque ele sempre foi muito atacado e criticado pelo jeito brincalhão. Mas, cara, eu não conheço ninguém que conecte com não crente como ele. E ele não é daquele jeito, ele interpreta um personagem. Ele sabe que é uma ferramenta, né? É lógico, ele é o cara divertido, mas assim, não é o estilo natural. Ele se obrigou a fazer uma coisa que ele entendeu que era um meio de acesso. E quem que vai discutir a eficácia e a efetividade disso hoje, né? Então, assim, vários momentos já vi... Eu, por exemplo, tive cultos onde nós recebemos ele e a linguagem é uma, mas, por exemplo, eu boto ele numa conferência de líderes é outra. Porque ele sabe que ali ele não precisa brincar, conectar, não é um não crente, é um outro público. Então, assim, você percebe que esses ajustes de comunicação, eles são muito importantes e à medida que a gente aprende a lidar com isso, eu creio que a gente consegue ter mais efetividade, né? Não só isso, um raciocínio claro, né? Tem hora que quem está falando, o cara foi prolixo, ele falou, na cabeça dele está claro, e quem está do outro lado não entende. Então, entre nós na equipe, agora falando da igreja dos pregadores, a gente retalha. Diz meu amigo, não se sinta mal, mas quando descer vai ter sempre sugestões, a gente não chama de crítica, né? E tem que ser na hora, né? Tem Porque que ser depois na hora. esquece. E depois o cara fala, não, mas eu não disse bem assim e tal. Não foi bem, aí nós temos que assistir o vídeo junto, então tem que ser na hora. Mas assim, a gente tem essa prática aqui também, sempre. Todos, olha, isso aqui, essa brincadeira, acho que pode... Você pensou esse outro lado? Não. Pois é, isso aqui pode dar ruído. Então a gente se ajuda. É algo que dá para sempre melhorar a comunicação. E é muito interessante, assim, na sua jornada, né, você falou o seu filho, depois um especialista, depois a Bíblia. E tu estava dizendo a mesma coisa. Tudo. Um filho é um consultor de inovação, né? Consultor, porque esse cara, o primeiro iPhone que eu ganhei dei para meu filho, falei, descobre como funciona e me ensina, né? Eles estão... Eu perguntei um dia para um cara forte do YouTube, eu falei, como vocês determinam o que é bem-sucedido? Ele falou, pastor, a gente não determina, a gente reconhece. É o público, é a leitura, os algoritmos. Então, assim, não se fica tanto tempo, a gente começa a perceber, o interesse do público não é esse. Então, ele foi falando assim... Empatia, né? Ele falou, o YouTube não determina o comportamento, ele lê e reage ao comportamento. Né? Então, por exemplo, eu no início entrei com meus vídeos no Vimeo.
Foi minha aposta. Por quê? Qualidade alta, não vai picotar. Teve época que o YouTube quebrava mensagem em 10 minutos. Aí o cara via uma parte, não achava a outra. Não quero... Podia ter atirado para os dois lados. Né? E não ouvi nem a nova geração, nem os especialistas da época. A turma dizia, o que vai virar, no fim das contas, é o YouTube. O Vimeo é bom para algumas coisas, mas ele é inflexível. Quem vai ajeitar né? E não ouvi. Agora, tudo aquilo que eu ouvi, os conselhos de quem era tanto da geração como os especialistas, eu vi que virou. Por exemplo, Facebook, quando eu resolvi virar página e deixar de ter só 5 mil amigos, eu já estava na queda final. Né? Ainda assim, foi para, não sei, centenas de milhares, mas assim, eu perdi o meu momento de fazer o barulho no Facebook, porque eu limitei aquilo, porque eu dizia, não quero essa coisa impessoal. Nem com 5 mil amigos eu consegui interagir, imagina, né, com o resto. Então, assim, a gente precisa estar aberto e repensando e ouvindo não só especialistas de nova geração, mas, como você diz, Deus também. Né? E foi muito legal também que você percebeu, né? Tem uma tendência que é fazer os cursos. E você tem colocado o livro junto com o curso. E tem a tendência também de você estar numa plataforma mais informal. O YouTube pode ser, ele é chamado também de uma rede social de backstage, um registro, né, dos bastidores. Então, por isso que você não está ali todo produzido, você está mais de boa, a fala não é impostada, não é um filme, né, não é um cinema, é uma conversa, pode ser no seu quarto, e se ensina, isso determina a tendência, mas o curso também é uma tendência. Também. E você aprende com todas elas. Eu gostei mas falando de tendência, por exemplo, eu percebo que a nova geração, eles gostam mais de um vídeo que eu tenho chamado Sem Filtro. Eu falo uma câmera só com corte seco, que é o que todo mundo faz. Um dia desse, um cara falou assim para mim, ele falou, pastor, eu ouço você, eu ouço seu filho. Eu falei, qual a diferença? Ele falou assim, seus vídeos são produção de televisão. São várias câmeras, corte, é microfone. Ele falou, cara, isso só tem valor para vocês. Ele falou, não quer dizer que fazer vai te atrapalhar. Mas ele falou, começa a medir a febre de alguns vídeos que você fala direto para a câmera e tal. E, cara, é impressionante. Na hora que a gente vai avaliar, tem diferença. Então, assim, nós estamos pensando em mudar bastante coisa. Quero envolver mais meu filho na produção de alguns vídeos. Eu acho fantástico o podcast e as conversas. Eu não consegui fazer isso caber numa agenda de programação nossa, porque tem muito homem de Deus que eu gostaria de ficar arrancando perguntas, segredos. Eu gosto muito desse tipo de conversa. É o que você falou, sai coisa aqui que não vai sair mensagem, né? Mas meu filho está com alguns projetos que eu sinto que Deus não só pôs no coração dele, mas que ele tem também essa leitura de como tocar. E nós vamos. Agora, quando também você tem um projeto e Deus dá uma direção diferente, quando eu fui gravar meus programas no Caminho da Palavra, que a ideia é falar de Bíblia onde tudo aconteceu. Cara, então nós criamos toda uma ideia. Vai ter uma introdução, né, uma apresentação de geografia, de história, de arqueologia, que dá o pano de fundo, onde estamos, por quê, e depois o ensino sobre o que aconteceu naquele lugar. Quando eu estava com todo o script montado, um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou assim, eu quero que você pregue família, mesmo quando você não estiver ensinando sobre família. Eu falei, que mistério é isso? Como que eu prego família sem ensinar sobre família? Sem estar nessa temática. E eu continuei orando e ele falou para mim, aumente um quadro no seu programa. E nesse quadro você vai sentar a sua família para discutir a aplicação prática da palavra, do jeito que vocês sempre fizeram em casa. Os caras, vai quebrar cenário, nós gravamos na terra bíblica, depois entra a família. Não. Eu falei, não importa. O chefe mandou, nós vamos fazer. E só criar uma playlist diferente. Eu brinco que às vezes dá até uma raiva, porque assim, cara, muda completamente. Nós temos uma transição, mas muda completamente o cenário e tal. Mas, cara, é impressionante como eu ouço testemunhos dos caras dizendo, cara, para mim a coisa mais linda do que conhecer o lugar que você mostrou, do que você ensinou, é ver a sua família falando de Bíblia. Isso inspira a gente. Isso não... Aí você começa a dizer assim, cara, estratégia também não pode ser só o que a gente acha. Qual que é o título dos vídeos? No Caminho da Palavra. Boa. Então, eles são quase 30 minutos, né, de 27 a 28 minutos, e os últimos 7, 8 sempre termina com essa... Tipo um podcast da família, falando da palavra. Exatamente, Uau. mas que entra no fim de um programa que não tem nada a ver com podcast. Então, assim, entendi. Ficou um híbrido que para nós não cabia em nenhuma estratégia, mas a gente tem feito essa leitura de que deu muito certo, foi abençoado.
E se o camarada está com pressa e não quer os últimos 7 minutos, ele pelo menos já ouviu o que é o propósito primário lá. Então, a gente também sempre fica com essa coisa de dizer, gente, tudo bem, a regra pode ser essa. Se Deus mandar, ele tem algum motivo. Talvez não seja o mesmo alcance, porque a gente não pode medir a eficácia só em termos de número de alcance, mas, às vezes, é uma melhor efetividade. Então, a gente vai, agora, não tendo, a gente vai seguir toda a cartilha possível para que a gente seja estratégico e eficaz. Né? E imagina o impacto disso, né? Você com a sua família falando da palavra, e talvez você não possa fazer isso pela vida inteira, né? A idade deles, o momento, a distância, e isso tem um impacto muito grande e fica já um legado. Exatamente. Muito bom. E é legal também quando você falou das coisas que o Israel está produzindo e que vai ter a ver, vai ter um impacto no que você vai fazer, na forma que você vai inovar. Inclusive, tem um vídeo, gente, tem um Creative-se com Israel, já lendário aqui já no Creative-se, abençoa demais, se você quiser assistir. No canal do Eleve tem uma outra conversa sobre pureza sexual que eu fiz com ele também, junto com ele e o Elton. Então, pega lá. E agora, assim, os pais, os líderes, os pastores, eles precisam aproveitar esses ambientes de nova geração como um laboratório de inovação. Exatamente. Outro dia eu entrei lá nos juniores, tinha o João Vitor pregando uma mensagem para os juniores, fazendo uma contextualização sobre a aliança divina, com várias alianças bíblicas, e ele chamava os juniores, interagia, eles trocavam de blusa, de capa, não sei o quê, e ele simbolizava o que isso era naquele tempo, como era na palavra, e de uma forma muito divertida e muito bíblica. Eu olhei e falei assim, você vai pregar isso nos jovens, está muito bom. E muitas coisas a gente implementa uma coisa no Eleve e está ali trabalhando e testando, daqui a pouco vai para a igreja. E às vezes eu ouço meu filho, agora eu já tenho um consultor de 11 anos. Oh. Então, assim, e eu gosto porque os adolescentes chamam a gente de velho. Exatamente. Aí eu pego uma coisa do meu filho que eles não sabem e falo, você sabe disso? Não, você está velho, cara. Entendeu? Você não conhece essa expressão e tal, porque ele já vem trazendo algo que já é diferente, que é muito legal. Por exemplo, quando eu vejo o meu filho que pegou um influencer falando sobre determinado assunto e ele lembra de tudo que falou, eu pensei, por que a gente não usa isso aqui para falar sobre um assunto lá nos juniores que vai fazer muita diferença? Então, tem muitas formas de aprender o tempo todo. Né? Verdade. Você falou do humor, né? E quando estava difícil falar e quando você decidiu contar piada, né? E o Rick Warren ele fala assim, use o humor para pregar mensagens que têm verdades difíceis de digerir. Então, o humor vai quebrar a resistência das pessoas para que essas verdades cheguem com mais receptividade no coração delas. Muito bom. Eu usava também, quando momentos de ensino, que eu ficava muito tempo, né, falando. Então, às vezes, costumava brincar para dar uma quebrada, segurar o auditório. Mas eu acho que o melhor papel é nessa hora de digerir. Boa também, quando é o tempo, né? Que você renova a atenção, né? De alguma forma. E os vídeos no YouTube, às vezes, eles mudam a trilha para renovar a atenção das crianças, né? E assim vai. Agora sim, você escreveu quantos livros? Até esse momento, 23. 23, né? Tem o Agir Invisível de Deus, tem o Pacto da Santidade, tem o Sobre Famílias, que é o Propósito da Família. O Propósito da Família. O da Editora Vida, o último, que tem uma capa... Graça Transformadora ou Como Flechas? Como Flechas. Como Flechas. Tem o Graça Transformadora. Agora tem o do Jejum. A Cultura do Jejum. Estou empolgadíssimo com esse livro. Duas coisas, né? O que você vem trazer com a cultura do jejum e antes, assim, qual livro que para você, de alguma forma, ele é um xodó, né? Que marcou um tempo específico e foi especial, assim, para... Eu tenho dois... Uma história por trás desse xodó, né? O Agir Invisível de Deus, que foi uma experiência marcante de um tratamento de Deus muito profundo na minha vida. E depois, em 2018, Até que Nada Mais Importe. Foi um entendimento. Eu brinco que ele é uma continuação do De Todo o Coração. Então, ele não é tanto a verdade nova. Eu só ampliei algo que eu já pregava há muitos anos e entrei numa outra área. Mas, por causa da experiência com Deus por trás daquilo, eu acho que são hoje... Eu tenho dificuldade de decidir, porque um tem uma história mais antiga e o outro tem um impacto mais fresco, né, mais recente. Mas eu botaria esses dois. E show. E o que tem assim, qual que é a história por trás
disso que se tornou um marco na sua vida? Que aqui a gente quer ouvir as histórias, a gente quer saber o que está ali por trás, né? Então, vamos lá. Em 1993, agosto de 93, eu tive um acidente de carro que me deixou numa crise. Qual era a crise? Eu lembro que as pessoas, normalmente, os amigos de Jó da vida, né, sempre acham que se algo ruim aconteceu é porque você fez algo errado. Então, eu lembro que tinha gente que vinha perguntar, não tinha pecado oculto, né? Ou tipo assim, vocês oraram antes de viajar? Eu falei, meu amigo, na hora do acidente fazia 6 horas que a gente estava orando sem parar dentro do carro. Meu então, Deus. Assim, não era só orar antes, a viagem era uma reunião de oração ambulante, né? Então, eu lembro que eu fiquei numa crise, porque eu dizia assim para Deus, Deus, isso foi coisa do Satanás. Mas o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Ou nossa, por isso que a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, ou sua, uma permissão soberana. Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Tipo assim, por eliminatória só sobrou o Senhor. Eu ainda brincava nas orações, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, apelo em última instância, o Senhor sabe que não fui eu. Então, minha pergunta era, por que o Senhor deixaria? Cara, 1 ano e 3 meses de silêncio. No dia da minha ordenação, ministério pastoral, alguns pastores estavam impondo as mãos, orando conosco, liberando palavra profética, mas teve um, cara, que virou minha vida ao avesso. Ele falou segredos do coração, coisa que, assim, fora Deus, ninguém sabia. Eu fiquei muito impressionado. E depois fui perguntar para ele, falei, cara, que palavra profética foi aquela? Ele falou, não estava profetizando. Eu falei, como não estava profetizando? Isso aqui não é Deus. Ele falou, não falei que não era Deus falando, mas eu não estava profetizando. Eu falei, não estou te entendendo. Ele falou, a hora que eu botei a mão na sua cabeça, eu tive uma visão aberta. Eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Foi ele que me contou essas coisas todas. E aí ele me deu, inclusive, detalhes que não tinha dado na hora da palavra. E uma das coisas que o anjo falou para ele foi, diga que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás contra ele. Mas o anjo disse assim, diga, porém, por que Deus o permitiu? E o anjo falou, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado, trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo, o sucesso se transformaria em fracasso. Ele não tinha estrutura para o lugar onde ele estava entrando mais cedo do que deveria. E o anjo falou assim, o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus queria pará-lo porque precisava prepará-lo para não perdê-lo. Então, foi por isso que permitiu. E aí eu fiquei com aquela vergonha, porque eu acusando Deus de deixar, de não me proteger, quando na verdade ele estava me cuidando. Então, isso assim, é um assunto que até hoje, quando eu falo, me emociona, né? A revelação que Deus trouxe por trás daquilo. Por isso que eu escrevi o Agir Invisível. Ele age de uma forma que a gente não vê, não entende, e ele não vai ficar dando satisfação, a gente tem que confiar. E ele me disse, eu deixei você saber, porque eu quero que você ensine sobre essas coisas, mas te deixei saber um episódio. Eu não vou ficar te dando satisfação de tudo que eu faço na sua vida, você tem que confiar. Então, é um livro que eu acabei escrevendo, chamando o povo a esse lugar de fé e confiança. E, em relação ao Até que Nada Mais Importe, eu tinha acabado de fazer um jejum de 21 dias, de 1º a 21 de janeiro, eu tinha começado o ano dizendo 2008 vai ser o ano da busca. Eu estava lendo a Bíblia como eu nunca tinha feito, eu cheguei a ler no mês 2 vezes a Bíblia. Eu li uma vez em 9 dias. Uau. Eu estava assim, cara, vou orar como eu nunca orei, estava tudo como eu nunca fiz. E aí Deus me confrontou nesse dia. A gente estava uma reunião de líderes, alguém pediu para cantar uma canção, passou a mão no violão, porque a gente só fazia uma oração e entrava na palavra. Era durante a semana, a reunião tinha que ser curta. Então não era um culto, não tinha oferta, não tinha adoração, era só treinamento. O alinhamento doutrinário, alinhamento da visão, encorajamento para a nossa liderança. A igreja não tinha, acho que, 3 anos ainda. Então, nem o grupo era grande nosso de líderes. Mas o cara passou a mão no violão, me olhou, fez uma cara assim, tipo, uma só, pelo amor de Deus. Aí, com a cara feia, eu fiz uma só, não cante mais do que uma. E ele começou a dedilhar o violão e cantar a canção do Marcos Witt, Eu Te Busco, Te Anelo, Te Necessito. Meu amigo, até hoje nós estamos tentando entender o que aconteceu. Eu brinco que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória. Cara, a glória de Deus encheu aquela sala. Eu não me lembro de nada igual, nem antes nem depois, na minha vida. Talvez a percepção dos outros não foi igual à minha, né? Mas, para mim, foi um momento único. Num instante, assim, nem se tivesse sido ensaiado, coreografado, todo mundo começou a ajoelhar, prostrar e chorar. Foi assim, com todo mundo, cara. Pegou geral. Uau. E eu chorava que nem criança, só que eu não sabia porque eu estava chorando. E eu comecei a tentar entender. O Espírito Santo me ajuda a entender o que é que o Senhor está fazendo, o que é que o Senhor está fazendo. E o Espírito Santo falou, estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo.
Eu falei, faz sentido esse choro com arrependimento. Mas arrepender do quê? Eu sou de uma época que os amigos dos pais vinham visitar, na hora de ir embora, dizia desculpa qualquer coisa. Eu achava ridículo qualquer coisa. Se tem alguma coisa para pedir desculpa, peça por aquilo, e não por qualquer coisa. Eu falei para Deus, arrependimento não dá para ser desculpa qualquer coisa. Arrepender do quê? E nessa hora ele falou comigo, de não estarem me buscando como deveria. Cara, e aquilo me ofendeu. Eu estava no ano da busca, eu tinha feito meu maior jejum orando, lendo a Bíblia. Ainda não tinha nessa época. Eu segui a toada depois ao longo do ano, mas ele me disse, a única coisa que você mudou foi que você valorizou a performance da busca. Ele disse, você está quebrando todos os seus recordes, mas isso não significa que seu coração me deseje mais do que desejava antes. E disse, tudo o que está fazendo com você é te deixar mais metido do que você estava antes. Porque agora você tem um motivo de seu... Cara, a casa caiu. Meu Deus. E foi um choque, porque de repente, cara, minha cabeça abriu, eu entendi. Só que nisso eu estava discutindo. Eu falei, pô, se isso não está bom para você, quando é que vai estar bom? É lógico que a gente não verbaliza, mas o sentimento estava lá. E foi quando Deus falou comigo, até que nada mais importe. Então essa frase ficou. Uau. E aí, a partir disso, entrou uma fase... Quando é que vai estar bom? Até que nada mais importe. Entrou uma fase nova. Uau. Eu fiquei tão chocado que por 10 anos eu não fiz mais jejuns prolongados. Porque, tipo assim, agora não quero bater recorde, não é a performance, não é... 10 anos depois, 2018, eu estava pregando sobre o assunto do Até que Nada Mais Importe. Já tinha começado a escrever o livro. Eu não gosto de... Eu tinha falado pouco tempo nesses 10 anos da experiência. Em algum lugar ou outro soltei porque era muito forte, compartilhei, mas... Dessa vez, intencionalmente, entendi de Deus, é hora de pregar. E eu estou contando para a nossa igreja, olha, essa reunião aconteceu naquele salão lá em cima, que hoje é do Ministério Infantil, tal. E de lembrar o que aconteceu, eu me emocionei, que eu tive que me segurar assim para não chorar no púlpito. Na hora que eu me emocionei com a lembrança, o Espírito Santo falou assim para mim, o que produziu aquela experiência foi o jejum. Eu levei um choque, falei, achei que não tinha valido nada. Ele disse, só falei que sua motivação estava errada, não que não valeu nada. E aí, como a gente vai a extremo? 10 anos sem jejum prolongado, porque eu tinha entendido aquilo de uma forma errada. Naquela hora, em cima do púlpito, eu entendi que Deus agora estava me chamando para um jejum de 40 dias. Ali, eu não sei explicar. Não, pastor, você ouviu algo? Não, mas naquele instante eu entendi. Agora, com a mentalidade correta, você vai fazer um de 40 na água. E depois do primeiro, você perde o medo e pega o gosto. Uau! E aí eu comecei a crescer um pouco mais no jejum prolongado, e essa é a razão de ter escrito agora um livro sobre isso. Sensacional. Eu fui numa conferência agora em Cascavel e tinha um jovem impactado com seu ensinamento sobre jejum e fazendo um jejum de 40 dias, com a preparação correta. Sim. E vivendo isso. E foi um momento que marcou muito a conferência, porque ele veio, quando ele começou a falar, tinha uma atmosfera no ambiente ali marcante, clara, né, de presença de Deus e algo que me inspirou muito. Glória a Deus. Que eu voltei inspirado a fazer mais um prolongado. Acho que eu preciso fazer mais vezes. E tinha uma pergunta aqui que você já respondeu, que é criatividade versus revelação divina, como trazer as duas para o sermão. A gente falou muito sobre isso aqui. Só deixar claro que uma não exclui a outra, né? Às vezes Deus pode dar a criatividade que a gente não tem, às vezes a gente pode usar a criatividade que tem, e às vezes ele pode dar uma calibrada ou uma corrigida quando a gente... desequilibra. Porque às vezes a criatividade não significa uma independência de Deus, né? Mas, por exemplo, eu queria ter contado isso antes, deixa eu só falar. Em 95, isso deve ter acontecido em agosto de 95, se não me engano, 19 de agosto, porque eu ainda não era casado. Foi algo que também mudou minhas pregações. Eu estava dormindo e ouvi uma voz falar 3 vezes, 3 vezes seguida. Falava 3 frases, depois repetiu a segunda vez as mesmas 3 frases, depois repetiu a terceira vez. Na primeira eu estava dormindo, eu ouvi aquilo no sonho. Na segunda vez que repetiu, eu já não sabia mais se eu estava dormindo ou acordado. Estava naquele limbo. E eu só lembro ter tido essa experiência quando criança. Tipo, isso eu estou sonhando ou estou ouvindo os outros? Depois de adulto, eu nunca me lembro dessa transição de acordando devagar, ouvindo. Mas a terceira, eu tinha certeza que eu estava acordado na cama. Tanto que eu achei, eu era solteiro, dividi o apartamento com outro pastor, também era solteiro. Cada um tinha seu quarto, ele dormia cedo, eu dormia tarde. Era um sábado, ele levantava cedo, eu levantava mais tarde. E eu achei que ele estava conversando com outro pastor, porque a voz não era dele, e era conversa na minha cabeça de pastor. A voz dizia assim, ilustre as suas pregações.
dê exemplos. Jesus fazia isso. Eram essas 3 frases nessa pausa. Ilustre suas pregações. Dê exemplos. Jesus fazia isso. O que eu demorei para perceber, a voz era bonita demais. Não era assim, não parecia ser uma coisa comum que você ouve. Mas primeiro eu achei que era o sonho, depois eu estou em dúvida. Na terceira, eu levantei para ver quem era. Só que meu amigo não estava lá, a casa estava todo, o apartamento todo trancado, não tinha ninguém. Cara, eu sei o que eu ouvi, eu não estou louco, tal. Demorou uns minutos, de repente foi que nem os discípulos do caminho de Emaús. E Deus abriu meus olhos e fez entender que era ele falando comigo. Cara, eu peguei a capa da Bíblia e anotei. Falei, eu não vou esquecer isso. E eu comecei a organizar minhas mensagens. Ultimamente, que eu estou muito mais no ensino, nessa veia apologética, nem tanto. Mas mensagem de aplicação, eu sempre tento. E eu entendi que a responsabilidade era minha, não era de Deus. Ele está dizendo, você ilustra. Então, tem hora que eu posso orar, pedir sabedoria. Mas, assim, tem coisa que é a gente. E até hoje tem gente que o cara não lembra do tema da minha mensagem, mas ele lembra o exemplo. A mensagem você fala do seu primo, a mensagem que você, né, contou aquela história. Outro dia até alguém falou assim para mim, pastor, e eu fico tentando imaginar como que o senhor tem tanta história para contar e dar exemplo. Eu falei, meu amigo, isso é probabilidade. Quem viaja muito, se expõe a muito mais coisa. Mas ele falou, cara, eu acho que Deus uma vida inteira te preparou para você ter história, porque é muita história. Mas, de qualquer forma, é um ajuste de comunicação. Né? Poxa, eu ouvi isso do céu, mas todo pregador tem que esperar ouvir do céu, ou eles podem ouvir a gente e começar, né, a fazer direito. Então, cada um pensa e decide. Olha, o que é que faz com a informação. Como dizia já num tempo atrás, que não se fala muito mais, hashtag fica a dica. Espírito Santo dando aula de storytelling, gente. É isso aí. Muito bom. Então tá aí a pergunta do Juninho, que está aqui no meu grupo do Telegram. A gente tem um grupo do Telegram. Se você que acompanha o Criativo, se quiser interagir, tá? Eu tenho um grupo lá. Esse grupo está no meu nome, Marcos Madalene, e tudo a gente vai colocando lá. E uma coisa legal também é que nós estamos colocando os esboços das nossas conversas no link do Spotify. Então, daí um tempo depois que o episódio foi lançado, se você quiser estudar alguma coisa com a sua equipe, tirar alguns apontamentos, às vezes até com uma história, legal, você vai ter lá no grupo do Telegram e também no link do Spotify. Tem uma pergunta aqui, do Leandro. Ele pergunta, como é a sua organização para as devocionais diárias? Olha, depende o ritmo e a minha intensidade. Eu, por exemplo, sempre fui um cara que gostava de ter mais tempo com Deus antes de dormir do que quando acorda. Quando acorda, fantástico, você separar as primícias do dia, começar. Mas, cara, eu sou um cara que nem as televisão de válvula de antigamente. Né? Eu não acordo ligado, eu não acordo perceptivo, mas o período da noite. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sempre orientar meu conselho, tente fazer já de manhã, começa com Deus, para depois não... Tem gente que até meio-dia não acredita em Deus, né? Ele vai acreditar depois. Mais ou menos isso. Então, assim, para mim, às vezes, um horário que funciona é depois que tudo passou. Aí eu quero ter meu tempo e parar. Boa. Mas, assim, a gente tem que se adequar. Eu tenho um ritmo de vida que esse ano está insano como nunca foi. Então, assim, eu tenho que ler muito a Bíblia no avião. Né? É um momento assim que eu tento aproveitar para ler a Bíblia. Eu faço isso no aeroporto, eu faço isso no hotel. Então, tem dia que é o lugar que eu consigo, boto fone de ouvido, tenho um tempo maior de oração. Às vezes estou num ambiente público, eu digo, não, essa parte da oração eu fico depois, vai mais para o tempo com a Bíblia. Então, é uma coisa assim. Eu lembro, por exemplo, meu filho Israel em casa, ele tinha uma constância que eu nunca tive. Né? Ele, por exemplo, ele leu a Bíblia a primeira vez com 6 anos, antes de completar 7. Uau. Com 7 ele leu a segunda, com 8 ele leu a terceira, com 9. E ele falou, pai, o que eu preciso para ler a Bíblia 1 ano? Eu falei, 3 capítulos de segunda a sexta, dia de aula, 4 capítulos sábado e domingo, você fecha a conta. E ele fazia isso. Aí, quando chegou os 9, ele falou, pai, então se eu ler 7 por dia, que é mais ou menos 3,5, acho que a conta dá 3,25. Eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. Aí ele começou a ler 7 capítulos por dia. Com 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Mas ele acordava, às vezes a Kelly, minha esposa, chamava, filho, vem tomar café. Ele dizia, não posso, estou fazendo devocional. Porque eu falei, filho, primeira coisa do dia. E ele levava aquilo a sério. Então, assim, eu olhava aquela regra dele todo dia, eu dizia, nem eu nunca tive isso. Tinha dia que eu lia 70 capítulos, tinha dia que eu lia Malemar 1. Né? Então, assim, eu nunca tive. Às vezes
O meu tempo é pegar um versículo e eu fico mastigando, orando aquele versículo no devocional. Às vezes eu leio muita coisa, mas muita coisa mesmo, e não processei muito daquilo, a não ser assim, estou aberto e receptivo, ou estou procurando algum assunto. Então, eu tenho muitas variantes na maneira de conduzir o tempo devocional. O que eu digo às pessoas, cada um tem que achar o que é melhor para si. Tem gente que precisa fazer no mesmo lugar, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que são muito de rotina. Eu já sou aquela que tem dificuldade com rotina. Para mim, tudo que eu puder mudar. Então, assim, é um estilo de vida que não me incomoda e que funciona. E outra, eu não consigo ler de Gênesis e Apocalipse. Eu leio Gênesis, já pulo para Mateus, eu vou picando. Eu tenho um sistema na minha cabeça que só eu sei manter a ordem, mas eu gosto de ir alternando. Não gosto de ler Mateus, Marcos e Lucas, os 3 sinóticos juntos. Para mim está muito fresco, está muito parecido, né? Então, assim, agora eu conheço gente que não, que ele vai na linha certinha, toada, e fala, não, senão me perco, tal. Então, eu acho que isso é muito pessoal. Tem momentos, por exemplo, que eu escolho viajar de carro. Um dia desse, veio de ir para Curitiba, para Maringá, que é 1 hora de voo, eu fui de carro. 5 horas para ir, 5 para voltar. Meu amigo, enchi o tanque para não parar, dele oração, do começo ao fim, né? Fui e voltei sozinho, não quis nem levar ninguém comigo. Eu falei, eu vou ter uma reunião de oração na ida de 5 horas, uma na volta de 5 horas. Mas tem dia que eu não consigo orar meia hora, né? Então, assim, depende muito esse ajuste. Eu acho que de todos, eu estou entre os que menos têm rotinas muito expressivas, a não ser pregar praticamente toda noite. Muito boa resposta. Até assim, eu acho que quem não tem muita rotina, quem não é de rotina, acaba se sentindo culpado, porque ele não consegue sentar no mesmo lugar, fazer o mesmo processo todo dia, e aquilo se torna uma opressão em cima dele. Porque vem fora de contexto. Eu, por exemplo, era oprimido, porque Wesley, Calvinho, todo mundo levantava às 4 horas da manhã para orar. Eu me sentia um vagabundo orando às 8. Mas ninguém dizia que os caras iam dormir 8 da noite, enquanto a gente dormia à noite. Pô. Os caras dormiam mesmo às 8 horas e levantavam cedo. Mas, às vezes, fora de contexto, e oprime, eu senti exatamente isso. Então, às vezes, eu faço questão de falar para dizer, olha, o importante é que você sinta que está dando a manutenção, né? Então, aqui, nós estamos aproveitando o meio de uma conferência. Meu tempo devocional hoje foi ruimzinho. E foi um horário de almoço. Que a gente aproveitou aqui, a vaga, né? Eu cheguei e falei, gente, eu cheguei para o pastor Luciano e falei, pastor, você está de jejum, vamos gastar o almoço num podcast. Ele, bora. A ideia é fantástica. Muito bom. E aí a gente tem essa conversa boa para te passar. Eu falei, então eu fico sem almoço também e a gente vai para cima. E vamos falar um pouquinho sobre liderança. Eu acho que a liderança tem vários estágios, né? A gente tem que saber navegar, tem que saber o momento, tem que saber interferir no ambiente. Às vezes é uma troca de nome, às vezes é uma troca de pessoa, às vezes é uma troca de lugar. E a gente vê a história da Alcance. Eu estive na Alcance 2 vezes agora, recentemente. Uma igreja pulsante, uma igreja contextualizada, uma igreja bíblica, uma igreja que abençoa a cidade. Incrível. E também assim, formando novos líderes. E você plantou uma igreja que começou a ali se solidificar e crescer, não deixou o ministério itinerante. E ela até foi muito legal quando eu estive lá e eu vi assim que você tinha acabado de vir numa segunda-feira aqui com a Kelly e com a Lissa, e numa segunda-feira o auditório estava assim, gente caindo pela janela quase. E lá você era uma pessoa de igreja, né? Os seus filhos andando, ninguém parava para pedir autógrafo, né? E assim, me veio claramente, você era comum naquele lugar, assim, no sentido de ser muito frequente ali. E, ao mesmo tempo, com um ministério muito forte no Brasil e também fazendo uma excelente transição ali da liderança presencial sênior para o pastor Marciano, que está fazendo um excelente trabalho, que trouxe coisas novas, que honra o que você construiu. Que dicas você pode dar, assim, essas lições de liderança, de navegação, de entender o momento de cada coisa para os líderes que estão acompanhando a gente? Bom, eu acho que uma chave que tem me ajudado é a sensibilidade à direção do Espírito Santo. Todas as dicas são importantes, mas assim, às vezes a gente vive tentando imitar outros. E Deus é o que você falou. Nesse plano personalizado, às vezes tem um timing, né, que o que funciona para um não funciona para outro, no sentido daquilo que Deus planejou. Então,
Eu tenho visto muitos pastores que, principalmente quando Deus deu alguma coisa que deu certo, eles acham que nunca mais pode mexer. A mesma serpente que Moisés levantou... Torna sagrada a estratégia. A mesma serpente que Moisés levantou, que era para curar, lá na frente, cara, virou confusão e teve que ser destruída. Então, assim, mas Deus não usou? Usou. Significa que aquilo era permanente? Não. Né? Então, assim, tem ramos que já deram frutos e não estão mais dando fruto. Tem programas na igreja que eles serviram. Não quer dizer que lá atrás Deus não dirigiu. Então, acho que tem coisas que a gente pode fazer uma avaliação racional e, ao mesmo tempo, sempre estar orando. Mas a gente cria umas coisas que são sagradas, que não pode mexer, que não é isso. Então, outro dia um cara falou, cara, eu não entendi. Você transicionou com 45 para 46 anos de idade. Para um cara que é poucos anos mais novo que você. Eu falei, eu não transicionei pela idade. Aí outro vem e fala assim, deixa eu responder, né? Não transicionei pela idade e pelo propósito, pelo que Deus me chamou a fazer, que eu realmente senti que eu precisava ter a igreja, eu precisava, para falar na vida de pastores, construir o que eu construí, dar o exemplo que eu dei, mas que chegaria um momento que aquele ciclo encerraria. E Deus falou comigo, quando você fizer 25 anos de pastorado, seu ciclo encerra. Né? Então, assim, eu passei o pastorado da igreja quando eu completei meus 25 anos de pastorado. A gente viveu uma transição formal de 3 anos, mas foram 7, quase 8 anos de preparação. E já estamos a quase 4 de pós-transição, porque eu continuo na igreja. Né? Então, a gente fez uma coisa muito lenta, que a igreja não sentiu. O que tinha de mim não deixou de ter, mas o que não tinha de mim, o Marciano passou a proporcionar. Nesse sentido, foi muito bom. Mas, por exemplo, eu tive uma palavra muito clara de Deus a respeito dele. Eu estava trabalhando outra pessoa para a minha sucessão. E eu tive uma experiência um dia, eu não estava assim orando, eu estava em casa. Eu lembro que saí do quarto, estava indo para a sala e passei no corredor, assim, tinha a porta de acesso à cozinha. Eu estou ouvindo um barulho, tec, 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 me chamou a atenção, parei para olhar. Minha esposa picando legumes na tábua, com habilidade assustadora com aquela faca. Masterchef. Eu estou só olhando aquilo, tipo assim, uau, não estou orando. E uma voz falou comigo, o homem da sua sucessão é o Marciano. Não foi à toa que eu te levei a começar a igreja na casa dele. Tipo assim, você não leu, mas Deus está dizendo, eu estou pensando isso desde o início. E se eu tivesse trabalhado isso com ele antes, ele teria assustado, como assustou já naquela época, né? No início nem se fala. Mas assim, por uma direção de Deus, aí depois a Bíblia diz que o sábio entende o tempo e o modo. Então, cara, como é que nós vamos fazer isso? Tem que construir a longo prazo, não faz correndo. Né? Aí outro veio para mim e disse, não, cara, você tinha que passar a igreja para o seu filho. Seu filho tem respeito à aceitação dentro e fora. Eu falei, e daí? A palavra não é essa. Né? Por mais que meu filho vá carregar todo o legado do ministério, o chamado dele não tem que ser necessariamente esse. Então, às vezes as pessoas se limitam a algumas... Eu acho fantástico, eu não acho que toda liderança tem que ser sucedida por filhos naturais, mas quando isso acontece, eu acho fantástico, mas também não é um modelo. Né? A gente não pode ir para o extremo de que porque é o filho não pode ser ele, mas também não pode ir para o outro extremo de dizer que tem que ser só esse. Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas elas criam alguns conceitos que eu acho que atrapalham muito a diversidade do que Deus quer fazer. Eu digo, gente, vamos ouvir Deus. Por Excelente. exemplo, nosso povo ficou pressionando a gente já tinha 4 cultos no prédio anterior, que era pequeno. Vamos mudar. Eu disse, gente, nós vamos fazer 10 cultos, nós vamos encher a semana, nós vamos se matar de fazer culto, mas a gente só se mexe quando a nuvem andar. Quando a nuvem andar, o tabernáculo anda. E, cara, a hora que andou, nós somos. Então, eu também acho que, às vezes, os pastores estão muito preocupados em imitar modelo, né? ou regras de outros, e os conselhos têm que ser avaliados, porque, às vezes, eles ajudam a gente a enxergar o que a gente não está enxergando e ajuda Deus a falar. Né? Então, por exemplo, aquela buzinação da turma comigo com vídeo curto, poxa, eu percebi, Deus estava tentando usar a gente, mas, ao mesmo tempo que eu estava meio cabeção, a hora que ele falou mais claro, eu reconheci o pacote e redirecionei. Então, mas eu também não teria feito só pelos conselhos. Né? Algumas coisas eu preciso de algo mais. E tem hora que eu falo para Deus, me ajuda. E Deus dá o sinal, né? Eu falo, me ajuda na minha limitação, se eu tiver rígido demais. Mas assim, eu tenho dito às pessoas, gente, as maiores chaves no meu ministério, na minha família, na criação dos filhos, quando eu olho para trás, direção do Espírito Santo, foram as chaves. Então, assim, temos que cultivar intimidade, relação com Deus, acima de tudo. Para, tipo assim, tem decisões que eu vou tomar porque ela realmente é boa. Eu posso trocar um carro porque você me deu uma dica, está satisfeito,
ou eu posso fazer porque Deus me disse, compra aquele. Se ele falar compra, eu compro. Eu não vou orar todo o carro perguntando, né? E no ministério também. Não quer dizer que toda hora a gente fica ali, ninguém faz nada. Não, nós vamos fazendo, mas sempre com a sensibilidade e decisões que são mais cruciais, eu sempre prefiro gastar mais tempo antes de avançar. Excelente. É o que a gente sempre fala, né? Falta de novidade na terra é falta de intimidade com o céu. E a intimidade com Deus vai te levar às melhores expressões que Ele quer trazer em qualquer ambiente que seja. E eu queria fechar aqui esse tempo, eu poderia continuar falando muito tempo sobre muita coisa. Não vou desperdiçar uma outra chance que você tiver disponível para ter esse tempo. Uma vez eu fiz uma live contigo no Instagram, aprendi muito, abençoou muita gente. Eu uso algumas coisas daquelas conversas ali até hoje. Legal. Sempre aprendo muito contigo. E eu queria pedir assim, uma lista de... Pode ser livro, pode ser coisa para fazer, pode ser alguma coisa para assistir, mas alguns apontamentos, alguns conselhos, algumas indicações aí nessa reta final para a galera crescer e aprender e fazer coisas novas. Então vamos lá. Vamos começar com um livro que é uma coisa que eu gosto. Apesar de não ser novidade, ele foi publicado em 2017. Um livro que eu tenho recomendado demais. Eu vou dizer honestamente, só eu acho que já distribuí mais de 20 mil exemplares desse livro. É o Kryptonita, do John Bevere. Uau! Não é apenas um livro onde ele pontua muito bem sobre a importância de santidade, mas a maneira como ele mostra, se nós queremos entrar no lugar que Deus tem para nós, de avivamento, de expressão da glória, não tem jeito de não ser sério na questão de consagração, né? E ele, em vez de usar o termo pecado no título do livro, que assustaria, ele foi muito criativo, né? Usando essa ideia do kryptonita, né? Que a gente tem que matar aquilo que está roubando a nossa força, né? Ele diz, a semelhança do super-homem, nós também recebemos poderes, né? Nós temos uma missão de fazer o bem, de lutar contra o mal, e ele foi criando paralelos para que a gente fixasse aquilo, e diz, mas a semelhança dele tem algo que rouba a nossa força, isso é impureza e pecado. Mas um livro assim, tanto teologicamente como de um alinhamento profético para onde nós vamos, fantástico, eu queria recomendar demais esse livro, mesmo que para alguns a gente possa estar chovendo no molhado. Falando de assistir, eu gosto sempre de vez em quando tendo um tempo para mim, ver um bom filme ou seriado é sempre uma boa diversão. Esse ano está insano, eu não estou conseguindo ver quase nada, mas no meio de todo o esforço eu estou tentando manter atualizado com The Chosen, porque tem hora que você pensa assim, todo mundo sabe. E toda vez que eu toco no assunto, tem um monte de gente que não conhece, não sabe, e é um material que tem que ser prestigiado, tem que ser divulgado, tem que ser propagado, né? Então, baixe o aplicativo, você pode projetar na tela, através do celular, sei lá como funciona a sua Smart TV, mas vale muito a pena, não apenas como entretenimento, como uma forma de reflexão. A gente lá em casa gosta de ver junto, então é por isso que o negócio não tá fluindo muito, porque tem que juntar todo mundo, mas tem sido uma experiência muito boa, muito fantástica. Mas em relação a arrumar o que fazer, as pessoas às vezes perguntam, pastor, o senhor tem arrependimento? Durante a vida inteira eu dizia, eu vivo uma vida sem arrependimento. Me entreguei para Deus de corpo, alma e espírito muito cedo, me joguei no ministério, nunca hesitei em nada que Deus me chamou, e durante muito tempo sustentava esse discurso. Já mais ou menos desde 2016 para cá, meu discurso mudou. Eu falo para as pessoas, eu tenho um arrependimento que, se eu pudesse, eu voltaria e consertava. Ter cuidado da saúde antes. Né? Então, assim, hoje meu ritmo de vida pode estar insano, eu vou cuidar do que eu como, eu vou cuidar de me exercitar. Às vezes ainda tem momentos que eu oscilo o peso, principalmente... Você faz jejuns prolongados, você seca muito, você volta com hiperassimilação. Mas, assim, apesar de transitar um pouquinho nessa incha-desincha, não tem nem comparação com o cara que já pesou mais de 150 quilos lá atrás e que por muitos anos ficava perto de 130, né? Então, assim, a qualidade de vida, exercitando, não é só nem a questão do peso, é pensar mobilidade para o futuro, uma série de coisas. Então,
Eu digo para vocês, principalmente os mais novos que eu, né? Cuide disso, você não vai se arrepender de ter se preparado também para uma velhice saudável. Conselhos. E a velhice está aí, vocês acham que não, mas ela está aí. Vai chegar a qualquer hora. Tem uma fase da vida que o cara acredita que não vai morrer mais, né? Vai viver eternamente meus 37, jovem. Eu acho que eu vivi a fase da imortalidade. Estava nem aí com nada, não pensava no futuro. Depois o corpo começa a te lembrar. Né? Não é de uma vez, mas assim, é uma curva. Excelente. Não foi só indicação de livro, foi aí para você abrir alguma coisa, um aplicativo, um lugar para anotar e guardar para a vida. Excelente, excelente, excelente. Obrigado, pastor. Obrigado pelo tempo de conversa. Obrigado por abrir aqui histórias tão importantes que eu sei que vai abençoar muita gente. Prazer, privilégio. Obrigado por dar conselhos tão ricos. E se ativou você, se trouxe novidade, se te abençoou, compartilha com quem você gosta, compartilha no seu grupo lá da sua equipe de líderes, compartilha com o seu grupo de células, com o seu pequeno grupo também, e faça chegar em mais pessoas. Quando você faz isso também, as plataformas vão entender que esse conteúdo é relevante e vai promover para mais gente. Interaja também com os comentários e siga também, compartilhe esse conteúdo numa reunião, aquilo que marcou você, e isso vai abençoar muita gente. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.